examinando as Escrituras, Salmo 18, leremos o versículo de número 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Nós lembramos que Jesus mencionou que os salmos, os profetas, os livros da lei de Moisés, a Torá, revelavam a respeito da vida, do ministério de Jesus, também do seu sofrimento, da sua morte e da sua vitória final, a ressurreição e a sua subida aos céus para reinar à destra do Pai. E este versículo 27 nos traz algo que é repetido por diversas vezes no que chamamos de Novo Testamento. Jesus mesmo diz que ele é humilde. Os apóstolos nos chamam a atenção, nos exortam para sermos como Jesus, que se humilhou. E com certeza Jesus tomava essa palavra dos Salmos para a sua vida, para o seu ministério, para cumpri-lo. Jesus já sabia que este texto iria se cumprir na sua vida. Manso, humilde, sobre um jumentinho, se humilhando diante do Pai. Ele se fez humilde, ele se fez homem, ele se fez pó, carne, para morrer na cruz por nós, para levar sobre si as nossas dores. Então, se humilhando, ele levou nossas culpas, ele levou nossas enfermidades. Tudo que podemos sentir de dor, de sofrimento, de angústia, seja no corpo físico, seja na alma, seja na mente ou no coração, Jesus sofreu por nós esta angústia e por isso ele hoje intercede por nós. Então, Jesus toma este versículo para si e nós também somos exortados a tomar este versículo, porque tu salvas o povo humilde. Então, quando nós nos humilhamos, quando nós somos humildes, nós alcançamos a salvação, porque nós vivemos como Cristo, nós realizamos a sua obra. Ele se humilhou, ele se entregou a Deus, ele confiou em Deus, entregou a sua alma, ele entregou a sua vida na morte, porque se humilhou. Nós também devemos fazer isso, entregar a nossa vida, Deus, confiar em Deus, sermos humildes, andarmos humildemente com o nosso Deus, porque o Senhor salva o que é humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Mas aquele que pensa que vai conseguir alguma coisa com a sua carne, sendo pó, estando tão próximos da morte, com tanta fraqueza, o Senhor o abate, porque esse está vivendo na mentira, no engano. Ele é soberbo de alma, ele é altivo, ele tem olhos altivos, e este não agrada a Deus, este é mentiroso. O homem sendo pó, sendo carne, e se exaltando diante de Deus, diante da vida, se garantindo e negando a dependência de Deus, esse o Senhor abate, para que ele saiba, entenda, para que seja revelada a ele que a sua natureza é o pó, e que ao pó voltará, mas que ele deveria confiar em Deus, pois Deus nos dá a vitória. Deus é a rocha da nossa salvação. Nós somos o pó humilde do humus da terra, nos humilhamos diante daquele que pode nos ajudar, pode fazer milagres através da nossa vida. Podemos voar como águias, desde que estejamos nas mãos do Deus vivo todo-poderoso. Ele pode sim fazer proezas através da nossa vida, ele pode nos abençoar, ele pode nos usar para a sua glória. Ele nos toma pela mão. Quando estamos nas mãos de Deus, então somos fortalecidos pela força do poder de Deus, não nosso, pois em nós não há força alguma, nós dependemos de Deus e devemos buscá-lo, devemos estar cada dia mais próximos do Senhor, andando junto a Ele, para sermos fortalecidos pela sua mão direita, pela sua mão forte.
Versículo 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Então, a continuidade do mesmo raciocínio de que quem faz resplandecer o brilho através de nós somos uma lâmpada nas mãos do Senhor. É o Senhor nosso Deus, é Ele quem faz resplandecer a nossa lâmpada. Se brilhamos, se temos sabedoria, se temos entendimento das coisas de Deus, da eternidade, das Escrituras, da salvação, do poder do Espírito Santo, é porque o Senhor nos revela, é porque o Senhor faz resplandecer a nossa lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Então, realmente, nós éramos trevas, nós não tínhamos entendimento nenhum, não conseguimos entender as coisas do céu, não conseguimos penetrar para conhecer os mistérios de Deus, para termos as revelações de Deus. Mas o Senhor nos dá, através do batismo com o Espírito Santo, o Senhor, meu Deus, derrama a luz do céu, deixa a luz do céu entrar na sua vida, para que então possa revelar a grandeza de Deus, a glória de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a obra que Deus tem a realizar, o que é a vida, como devemos viver, como devemos ser felizes nessa terra, de que forma, o que Deus tem preparado para nós. Então o Senhor derrama luz nas nossas trevas, deixamos de viver na ignorância e passamos a andar na luz da glória de Deus. Versículo 29. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Veja que a forma como nós estávamos aqui apresentando a palavra de Deus, esclarecendo, é exatamente a forma que o Espírito Santo coloca aqui para Davi nos trazer esta revelação. Sem Deus nós não somos nada. Nós nos humilhamos. Eu sou pó, vim do pó, vou voltar para o pó, não sou nada. Porém, quando, apesar dessa situação, nós observamos que Deus é a rocha da nossa salvação, que nós podemos andar com Deus, que o Espírito Santo vai viver em nós, então isso vai nos levar a um lugar mais alto, vai nos levar às alturas. Aquele que se humilhar será exaltado. E aqui Davi está passando literalmente essa circunstância de humilhado, de pequeno, de andar debaixo das mãos de Deus. Davi começa não a se exaltar, mas a perceber que Deus o exalta. Deus habitando em você, o poder do Espírito Santo em você, é o dínamo, é a dinamite, é o poder de Deus. Então, ele começa uma exaltação que Deus dá para o homem, para a mulher que servem a Deus, que confiam em Deus, pois contigo desbarato exércitos. Veja bem, um homem só vai desarticular, vai desarmar, vai acabar com a ação de um exército inteiro. Com o meu Deus, salto muralhas. Veja, faço coisas impossíveis para a carne, para o pó. Esse pó tão humilhado, mas você estava se humilhando tanto, você estava se dizendo tão humilde. Agora você está dizendo que desbarata um exército e salta muralhas? Sim, porque eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o poder de Deus. Quando eu me humilhei, me acheguei a Ele, eu o conheci, Ele se revelou a mim e disse, agora eu farei proezas através da sua vida. Agora eu vou te abençoar, agora eu vou te fortalecer. Você vai saltar muralhas. Então o Espírito Santo começa a dar força a Davi. E aí se cumpre a palavra de Deus. Você se humilhou, você chegou ao ponto correto diante de Deus, da posição do homem diante de Deus é essa de humilhação, de humildade. Porém, o Senhor o toma ali do chão onde você está prostrado, se humilhando, orando, clamando, glorificando, adorando a Deus. E Deus começa a te usar, a te abençoar. Deus te exalta. Versículo 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, realmente, Davi, nesse contexto, ao se humilhar e orar
e se prostrar diante de Deus e reconhecer que é pó, que não tem força, que é um vermezinho de Jacó, conforme vai ser revelado lá no profeta, ele então começa a ter um conhecimento, um encontro com Deus. Deus começa a se revelar para ele. Ele começa a estar próximo, cada vez mais próximo. À medida que você desce, se humilhando, você vai subindo espiritualmente, vai realmente tendo um encontro com Deus, do verdadeiro homem com o verdadeiro Deus. E assim você começa a entender que o caminho de Deus é perfeito. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento que deve ser baseado na perfeição, da adoração, do louvor, da humilhação. Se eu vou me humilhar e vou dizer quem sou eu diante de Deus, eu não vou dizer meias palavras. Eu não vou me resguardar em algumas partes, dizendo, eu tenho algumas qualidades. Não, vou me humilhar completamente. Diante da poderosa mão de Deus, eu não sou nada. Eu sou um grão do pó da terra. Porém, de tal forma que ao chegar nessa posição, nessa relação de perfeição, quem sou eu, quem é Deus, eu começo a experimentar o conhecimento, o poder de Deus, a revelação de Deus. Deus diz, agora levanta que eu vou te abençoar. Agora você vai, que eu vou falar através de você. São essas pessoas que Deus usa. Deus usa os que chegam ao ponto de reconhecer que nada são diante de Deus, e então Deus começa a exaltar. E aí o mundo se admira. Mas como pode tal pessoa tão humilde, aquela pessoa ali diferente, aquela pessoa calada, humilde, sincera, é este mesmo que Deus usa. É este mesmo que Deus escolhe e separa. Como foi Davi? Davi experimentou essa situação. Quando o profeta, o sacerdote Samuel foi até a casa de Jessé procurar um dos seus filhos, que Deus havia revelado a ele que um deles seria escolhido rei, os filhos mais altos, os filhos que se destacavam, estavam dentro de casa com Jessé. E Jessé considerou, será um desses meus filhos que mais se destacam. Ele foi apresentando a Samuel, e o Senhor foi revelando a Samuel, não é este, não é este. Terminaram os filhos da casa, os filhos que Jessé destacava, os filhos em que Jessé acreditava que entre eles estaria o escolhido, pela aparência. Mas Deus falava com Samuel, não é este, não é este. E Samuel então se admirou, mas será que você tem mais algum filho? Porque o Senhor está dizendo que não é nenhum destes. Falou, bom, eu tenho um que eu nem chamei, porque eu não acredito nele. Ele está lá cuidando das ovelhas, dos carneiros, está lá junto ao rebanho. Ele é um pequeno menino, ele não leva nada a sério, ele não se destaca, ele não tem interesse de ser nada, ele é humilde, ele é calado, ele é aquele menino sincero. E Samuel disse, manda chamá-lo, porque o Senhor revelou que será um dos seus filhos, e se ele é seu filho, manda chamá-lo, que pode ser ele. Quando ele veio chegando, o Senhor já revelou a Samuel, é este. Porque os homens olham a aparência, mas o Senhor olha o coração. É o coração que ama, é justamente o coração sincero, é justamente o coração humilde. Este Deus não despreza, é este que Deus escolhe. Ele não quer o cartaz, a fama, a glória do mundo. Ele quer viver humildemente com Deus. Este Deus escolhe. Então Davi vai tendo esta experiência. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Então vale a pena examinar as Escrituras. Nós vamos entender a nossa vida. Nós vamos conhecer a Deus. E se você aprender a amar com a Escritura, se o seu coração for transformado, e se o seu coração entender o caminho certo de Deus, da palavra de Deus provada, do caminho de Deus perfeito, Deus vai te tomar para falar através de você. O Espírito de Deus virá habitar em você e vai te conduzir, porque o seu coração está já transformado, adaptado, já é o coração que o Espírito Santo vai poder usar, vai falar através da sua vida. É um coração, em primeiro lugar, cheio de amor. Amor a Deus, amor ao próximo,
amor pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro passo é amar. Deus amou, você precisa amar. Quer mais de Deus? Quer conhecer a Deus? Quer andar na presença de Deus? Em primeiro lugar, ame. Aprenda a amar. Fale do amor. Se proponha a ser alguém que vai proclamar o amor. Alguém que vai dizer que é o amor que vencerá sobre a terra. O reino de Deus está chegando e é um reino de amor. Aprenda a amar. Ame, conheça a Deus, porque Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E Ele é amor, quem ama é nascido de Deus. Então vamos orar por você, pela sua família, pela sua saúde, pela sua vida e também por todas as famílias da terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos, Senhor, para que haja vida, perdão, cura, salvação, Senhor, em todas as famílias da terra. Senhor, todos precisam de Ti, precisam de ter a Ti como refúgio da sua alma, da sua vida, nesses dias de guerra, nesses dias de tribulação, Senhor, nós precisamos cada vez mais de Ti, da Tua presença. Vem, Senhor, e revela a Tua presença em cada lar, em cada família, fala em cada coração, que sejam dias de salvação, dias de arrependimento, dias de conversão a Ti. Ó Deus, continua realizando a Tua obra sobre a terra, que o Teu nome seja glorificado, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Eu Te amo, ó Deus, e com minha voz quero proclamar sempre este amor, esta vida, salvação a todos, Pai. Abençoa, cura as enfermidades, abençoa todas as vidas dessa terra, que essa geração seja salva, mesmo no meio do conflito, da guerra, que venha a Tua luz, a Tua paz, a Tua salvação. Nós oramos, agradecendo já pelo milagre, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.